Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre reforma tributária. Isso mesmo. Ontem votou-se em 2 turnos aqui no Senado, até muito rapidamente, a questão da reforma tributária. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, enquanto eu me desloco aqui em Brasília, para que a gente possa entender. Meu bom dia a todos vocês que estão entrando, obrigado pela presença. Vou pedir para curtir, compartilhar. Nós vamos falar sobre reforma tributária, gente. Muitas pessoas em dúvida, não são poucas, sobre essa questão, e eu quero esclarecer aqui alguns pontos para vocês importantes. Bem, vamos lá. Primeiro, muitas pessoas, seguidores, entrando aqui para poder perguntar sobre reforma, alguns reclamando do voto, muitos perfis falsos, muitos perfis verdadeiros, pessoas que eu sei que têm muito interesse pelo Brasil, querendo saber por que eu votei a favor da reforma tributária ontem no Senado. Bem, pelo seguinte, gente, eu tenho manifestado com vocês já há várias semanas, quem acompanha minha rede social sabe disso, tenho dito já há várias semanas que eu sou a favor da reforma tributária. Por quê? Eu trabalhei nessa reforma, estudei, ajudei essa reforma em várias reuniões, e ela não é deste governo do PT. Boa parte dessa reforma tributária que nós aprovamos no Senado ontem começou a ser trabalhada no governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro em várias reuniões e agora chegou-se a uma solução política para o voto. Portanto, não é uma reforma deste governo, não é mérito deste governo, é uma reforma que já vem há muito tempo, em colaboração, inclusive, com o setor produtivo brasileiro. Eu venho acompanhando. Vocês me mandaram para cá para ser senador, para tomar decisões, e decisões que melhorem nossas vidas. E hoje eu digo para vocês com muita tranquilidade, eu estou com a consciência tranquila de que nós demos um passo importante para tornar o Brasil mais competitivo, diminuirmos a carga sobre quem gera emprego e renda, reduzir os impostos para quem ganha menos, porque a cesta básica não vai ter mais imposto a partir da promulgação, e nós vamos dar passos à frente. Se for preciso corrigir alguns pontos futuramente, nós faremos essa correção, mas era preciso tomar decisões, e a gente precisa fazer alguma coisa. E eu não tenho medo dessa decisão, muito menos de me posicionar. Eu penso bastante antes, para não ficar falando bobagem, ou para vir aqui toda hora ficar falando com vocês alguma coisa. Então eu vou deixar claro, assim, o meu posicionamento. Votei a favor porque eu acredito e eu trabalhei para que a gente pudesse ter uma boa reforma tributária em nosso país. Ah, mas Carlos Viana, 27,5% de IVA é muito alto. Olha, nossa carga tributária hoje no Brasil é 37%. Nós ainda temos uma margem. Alguns setores tiveram um ajuste de 2, 3, 4 para 5, 6, 7. Outros setores que pagavam 30 e tantos caíram para 27,5%. É assim, esse equilíbrio que nós estamos buscando. Portanto, eu sei que o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, boa parte das pessoas que estão aqui também acompanham o Bolsonaro, ele disse que era para votar contra a reforma. Olha, eu tenho todo respeito pelo ex-presidente Bolsonaro, não vou aqui, em momento algum, me posicionar em qualquer situação durante o governo dele, porque ele poderia ter feito e não fez. Nós poderíamos ter feito e não fez, porque eu era do governo anterior, vocês lembram bem disso. Agora, isso passou. Eu não concordo com o ex-presidente Bolsonaro, acho que ele está errado nessa questão de pedir o voto contra, porque existe uma diferença entre reforma tributária que nós votamos, governo que gasta mais do que arrecada, porque não está na reforma tributária isso, e principalmente decisões sobre o futuro político do nosso país. Deixa a eleição lá para frente. A gente tem que pensar hoje nas soluções que vão ajudar o Brasil. Eu torço pelo Brasil. Sou de direita, defendo os princípios da direita, mas defendi a reforma tributária porque eu trabalhei nela e entendo que ela é boa. Eu assumo essa responsabilidade com vocês. E se fosse eu, no lugar do ex-presidente, eu não teria dito para votar contra. Eu teria colocado todo o grupo para poder trabalhar e melhorar o texto. Porque é um texto que o próximo presidente da República, seja quem for, já vai pegar um país com menos confusão tributária do que hoje. Esse é o meu ponto de vista para vocês, com muita tranquilidade, com muita clareza. Eu sei que muita gente está em dúvida, é claro que várias questões serão resolvidas ao longo do tempo, mas eu acredito que nós demos um passo importante para a questão de melhorar e tornar o Brasil mais produtivo. Esse é o meu posicionamento aqui. O meu voto é sempre pela questão da minha consciência
Eu voto por aquilo que eu acredito que é melhor. E votei na reforma nas duas. Quem não votou contra tem seu posicionamento, tem suas coisas, né? Ontem, por exemplo, durante a reforma, tinha lá alguns pontos, tiravam, por exemplo, do Parque Automotivo Mineiro, das autopeças aí de Betim, da região metropolitana, benefícios de quem fornece lá para Pernambuco. Vocês se lembram, na questão da Jeep lá em Pernambuco? O presidente Lula, no último dia de governo, deu uma rasteira em nós mineiros, mandou a fábrica da Fiat, da Jeep, lá para Pernambuco. Mas o benefício veio para Minas Gerais na produção de peças, que a fábrica precisava funcionar. Nós poderíamos perder esses benefícios, pois eu estava lá presente e impedi, com emendas minhas e ajuda de outros parlamentares de outros estados, que Minas perdesse 6 bilhões de reais em investimento em autopeças. Vocês imaginem isso, o que seria essa perda para o parque automotivo, a geração de peças em Minas Gerais e de empregos. Então essa é a minha função aqui, gente. Tomar decisões pelo melhor do Brasil. E eu tomei essa decisão com muita responsabilidade, com muita consciência. Respeito, volto a dizer. Quem acompanha o ex-presidente Bolsonaro na posição dele, tem um respeito por ele muito grande, né? Uma pessoa chegar a ser presidente do Brasil, a gente tem que sempre respeitar. Mas eu não concordo. A minha visão. E eu tenho colocado para vocês aqui sempre o meu posicionamento. A pessoa, mas você votou, você me traiu. Não é verdade. Eu já dei várias entrevistas. No início desse ano, eu cravei que a reforma tributária ia ser aprovada. Por quê? Porque havia boa vontade dos parlamentares em buscar um modelo novo para o Brasil. Gente, eu já tive empregados, 32. Eu já fui empresário, microempresário nesse Brasil. Eu sei o que é você abrir uma empresa, comprar máquina, alugar terreno, contratar pessoas, ter fiscal na sua porta o tempo todo, te tratando como se você fosse bandido, enfrentando sindicato, justiça do trabalho. Gerar emprego no Brasil é um absurdo. E quando você vai pagar imposto de renda, quando você vai pagar, ainda diz que você paga pouco. Eu não posso concordar com isso. Quando eu fechei a minha empresa, eu acertei com meus 32 empregados. Um por um eu paguei a eles. Fechei a empresa bonitinho. Sabe o que aconteceu? Me apareceu uma dívida de mais de 50 mil reais em impostos diferentes de um estado para o outro. É uma loucura tributária no Brasil. Então eu trago essa experiência em nome de todos os pequenos empresários, de todos os industriais, daqueles que geram emprego, e dos trabalhadores, porque eu também fui empregado muitos anos na minha vida. Por isso eu votei a favor da reforma. Então eu estou dando aqui, não uma resposta, mas estou dizendo para vocês por quê, para que vocês entendam e a gente vai acompanhar. Porque se a gente precisar corrigir, nós vamos corrigir o que for. Mas eu tenho muita tranquilidade. Acordei hoje com a consciência de que eu votei o melhor para o país, porque eu acredito e eu trabalhei nisso. Olha, nós não fizemos a reforma tributária no governo Bolsonaro, porque 2 anos de Covid e não tinha base, gente. Era uma disputa o tempo todo com o parlamento, um negócio absurdo, que isso aí eu nem vou entrar nesse aspecto, não. Dessa vez, esse governo que está aí, e o pessoal fica reclamando muito que é esquerda, mas eu falei isso outro dia numa entrevista. A esquerda tem sido mais inteligente, mais astuta do que nós da direita. O futuro da esquerda, inclusive, me pergunta, é ser direita, porque eles estão cada vez mais próximos das nossas propostas. Então ontem, eu digo para vocês com tranquilidade, olha, há dúvidas, existem muitas, existem, mas eu tenho tranquilidade de que eu dei o melhor voto para o futuro do nosso país e garanti para Minas Gerais. Vamos falar em Minas, que é a minha função aqui, defender o estado de Minas Gerais. Nós estamos diminuindo a tal da guerra fiscal. Sabe o que é guerra fiscal? Um estado vai lá, dá desconto no imposto, aí a empresa, em vez de vir para Minas, vai lá para Goiás, vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quando descobriram o pré-sal lá, 20 anos atrás, o Rio começou a ganhar muito royalty do petróleo. Sabe o que o irresponsável do governador na época fez? Zerou o ICMS das empresas. Quem mora em Juiz de Fora e me assiste sabe do que eu estou falando. As empresas atravessaram o Rio Paraibuna, foram se instalar em 3 rios e deixaram o Juiz de Fora Minas esvaziado. Nós perdemos na guerra fiscal. Agora, com a reforma, nós estamos colocando um teto. O governo vai poder dar um desconto se ele quiser, mas ele não vai ter mais como fugir da questão do ICMS. Ou seja, vai ter que cortar na carne. Minas Gerais ganhou, na minha opinião, inclusive, a possibilidade de atrair muito mais investimentos. Essa questão das autopeças em Minas, que eu faço questão de dizer, eu garanti que Minas mantém um benefício de 6 bilhões de reais em vendas de autopeças aqui. Vai atrair outras empresas para Minas Gerais que estão interessadas nesse tipo de produção. Eu dei o meu trabalho como senador
garantindo que Minas tenha mais competitividade dentro de uma disputa mais igual. Agora, o que adianta? Eu, senador, oposição, falo assim, não vou votar. O pessoal vai ganhar e vai mexer. Então vamos trabalhar o texto inteligentemente. Eu acredito que eu tenha feito isso. Estou muito tranquilo. Então estou dando a você o argumento, assim, conversando com cada um de vocês, de dizer o seguinte: eu acredito que nós demos um passo importante. Não é a primeira reforma que vai ficar só essa, nós vamos fazer outras. Assim como fizemos a reforma da Previdência há 4 anos, foi muito criticada, como fizeram a reforma trabalhista há mais tempo, muito criticada, todas elas deram bons resultados. E essa, eu tenho muita tranquilidade de dizer que ela dará bons resultados. Poderia melhorar? Poderia. Nós poderíamos ter feito uma reforma melhor. Sabe qual é a melhor reforma que a gente poderia ter feito no Brasil? Que já está pronta, inclusive, no Ministério da Economia, mas não tiveram coragem de pôr para frente, é você cobrar imposto na transação eletrônica, no cartão de crédito e de débito. Assim todo mundo pagaria, independentemente da renda, você isentaria a cesta básica, você criaria... Mas não tem coragem, porque quando fala nisso, fala em CPMF, não sei o quê. Então a reforma tributária, primeiro, ela unifica impostos e cria um teto dos impostos no Brasil. Vocês viram recentemente que o governo de Minas aumentou o ICMS em 2%? Ah, não sabia? Pois é. Minas está com problema de caixa, porque eu estou avisando há muito tempo que Minas não tem dinheiro para pagar o funcionalismo ano que vem. Aumentou em 2% o ICMS dos chamados produtos supérfluos. O que é isso? Todas as vezes que um estado, uma prefeitura não tem dinheiro, vai lá e aumenta imposto. Agora nós criamos um teto. O empresário vai saber no Brasil qual é o teto que ele vai pagar de imposto. E esse imposto ele vai pagar igual em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Norte, em Fortaleza. Ele tem uma legislação só para o país inteiro. Hoje, uma empresa, por exemplo, atacadista, ela tem que ter várias contabilidades para vários estados, porque cada estado cobra de um jeito. É o paraíso dos advogados tributaristas e dos fiscais. Cada um entende uma coisa, está lá uma regra, cada um dá uma canetada, dá uma multa. Agora não, agora a legislação é uma só. Vai para a Câmara dos Deputados, lá eles vão analisar. Se mexer, vai ter que voltar para o Senado. Mas nós criamos no Brasil uma legislação única. Isso vai ajudar muito quem trabalha, quem produz no Brasil, gente. Entendam isso, nós tínhamos 27 legislações. Temos, né? Só depois que promulgar. Mas nós temos 27 legislações de ICMS, quase 6 mil legislações para cobrança de imposto de ISS, QN. Agora nós vamos ter um só. Uma regra só para o país todo. Olha, o quanto isso vai facilitar a vida de quem quer produzir em nosso país. Então essa é a minha colocação para vocês. E a outra coisa, a reforma tributária ontem não é uma licença para o governo gastar fora do limite. A questão do limite fiscal, aqui do equilíbrio fiscal, do teto, isso aí é uma outra legislação, não é a reforma tributária que cuida disso. Está muita gente confundindo. Vi muito colega meu falando até em apocalipse, fim de ideológico, que o mundo está acabando, porque a reforma tributária... Não tem nada disso. Vamos ser maduros, vamos encarar a vida, sabe? Vamos tomar decisões maduras pelo país. Sabe? Toda decisão traz consequências, boas e ruins, todas elas. Não tem jeito de tomar decisão e não mexer alguma coisa. Então, olha, eu digo para vocês com tranquilidade, estou tranquilo de que dei a decisão certa e vamos acompanhar. Não demos cheque para governo gastar ilimitado, nada. Isso aí é conversa. Isso aí é oposição, é o papel dela e por aí vai nessa história, tá bom? Mas posso dizer que nós mineiros saímos muito bem dessa reforma tributária. O trabalho que fiz lá pelo orçamento e acompanhando, falo para vocês, desde quando cheguei aqui no governo anterior, a gente já trabalhava a reforma tributária. Agora estamos votando. Para deixar claro isso aí, meu posicionamento sempre com transparência para vocês. Obrigado. Se puderem curtir, tomara ele aqui o comércio melhor. Isso mesmo. A nossa expectativa é melhorar. E melhorar a vida de quem é como você, que gera emprego, que às vezes tem uma loja pequena, às vezes tem um salão de beleza, que tem que pagar aquela quantidade de coisas. A gente quer reduzir isso. Reduzir. A reforma é para isso, para poder fazer com que o empresário tenha previsibilidade. E eu estou muito tranquilo que a gente fez um trabalho importante por Minas Gerais aqui em Brasília, tá bem? Um abraço a vocês, viu? E obrigado, né? E aqueles que querem acompanhar a nossa rede social, serão sempre muito bem-vindos aqui para que a gente possa mostrar para vocês o que é tomar decisões com inteligência, né? Com transparência. E vamos em frente. O Brasil precisa da nossa responsabilidade. Fiquem com Deus, um grande abraço a vocês.